Olá, meu nome é Maria Vitória Simões e hoje eu vou apresentar um estudo sobre a prevalência de deficiência de micronutrientes em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, atendidos em um ambulatório de nutrição especializado em gastroenterologia. As doenças inflamatórias intestinais, ou DI, são condições crônicas caracterizadas por inflamação recorrente do trato gastrointestinal, incluindo principalmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essa inflamação persistente, quando associada a dano da mucosa intestinal, ao uso de terapias medicamentosas e às intervenções cirúrgicas, pode acabar comprometendo a digestão e a absorção de nutrientes, impactando aí diretamente no estado nutricional do paciente. Os micronutrientes, eles desempenham funções essenciais no nosso organismo e suas deficiências, elas são frequentemente estudadas em pacientes que possuem doença inflamatória intestinal. Como o intestino delgado é a principal região de absorção de vitaminas e minerais, a localização e a extensão do processo inflamatório influenciam diretamente o risco de deficiência nesses indivíduos. Entre as deficiências mais comuns, destacam-se a deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico e zinco, que podem estar associados a complicações como a anemia, a fadiga, prejuízo na cicatrização e agravamento do processo inflamatório. Diante disso, diretrizes da ESPEN recomendam o rastreamento e o monitoramento desses micronutrientes, tanto na fase ativa quanto em remissão da doença, visando justamente a identificação precoce de deficiência e a adequação das intervenções nutricionais nesse público. Em relação à metodologia do trabalho, trata-se de um estudo de corte transversal, aprovado por 3 comitês de ética em pesquisa, do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos, da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e do Hospital Geral Roberto Santos. A população do estudo foi composta por pacientes adultos de ambos os sexos, com diagnóstico confirmado de doença inflamatória intestinal e acompanhados no próprio ambulatório. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A amostra foi não probabilística e foram excluídos indivíduos sem diagnóstico confirmado de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, bem como aqueles com outras doenças crônicas importantes, gestantes e indivíduos com condição que comprometessem a comunicação. A classificação da doença inflamatória intestinal foi realizada pelas escalas de Montreal e a atividade da doença foi avaliada pelo índice de Harvey-Bradshaw para a doença de Crohn e pelo score de Mayo parcial para a retocolite ulcerativa. Já a avaliação dos micronutrientes foi feita por análises bioquímicas dos níveis séricos de vitamina B12, ácido fólico, ferro e zinco. Foram considerados deficientes valores abaixo do ponto de corte laboratorial estabelecido. Em relação às análises estatísticas, os dados foram tabulados no Excel e analisados no programa SPSS, com cálculo de médias, desvio padrão e frequências. Em relação aos resultados, foram avaliados 27 pacientes com doença inflamatória intestinal, sendo 56% com retocolite e 44% com doença de Crohn. Todos estavam em remissão clínica e a média de idade foi de 40,9 anos nos pacientes com retocolite ulcerativa e 32,9 anos nos pacientes com doença de Crohn. A maioria era do sexo masculino, autodeclarada parda, com menos de 12 anos de estudo e renda familiar de até 2 salários mínimos. Os exames bioquímicos demonstraram que a maior parte dos pacientes apresentaram níveis séricos normais de ferro, zinco, vitamina B12 e ácido fólico. Além disso, uma pequena parcela utilizava polivitamínicos ou suplementação específica. Falando um pouco sobre a discussão do trabalho, embora a literatura aponte maior risco de deficiências nutricionais em indivíduos com doença inflamatória intestinal, essa tendência não foi observada nessa amostra. A baixa prevalência de deficiências pode estar relacionada ao fato de todos os pacientes estarem em remissão clínica. Estudos indicam que alguns micronutrientes, como é o caso do ferro, podem variar conforme a atividade da doença, enquanto outros, como a vitamina B12 e o ácido fólico, não apresentam diferenças significativas entre fase ativa e de remissão da doença. Além disso, revisões sistemáticas mostram grandes variações entre estudos, com resultados inconsistentes para muitos micronutrientes. Ainda assim, há evidências de que alguns pacientes em remissão podem apresentar redução de vitamina B12 e zinco. Outro ponto importante é que o acompanhamento regular em serviço especializado pode ter contribuído para a manutenção do estado nutricional adequado desse paciente, por meio de monitoramento, orientação alimentar e suplementação quando necessária. Como conclusão, a prevalência de deficiência de ferro, zinco, vitamina B12 e ácido fólico foi baixa na população estudada. Esse achado pode estar relacionado à remissão clínica dos pacientes, à menor influência da inflamação sobre alguns micronutrientes e ao acompanhamento nutricional especializado. No entanto, o tamanho reduzido da amostra reforça a necessidade de novos estudos para melhor compreensão do estado nutricional dessa população. Finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada!